Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Contabilidade Pública 1. Nesta aula vamos fazer uma revisão da nossa unidade 2, né? Falamos aí sobre o planejamento e o orçamento, enfatizando os instrumentos, a despesa e a receita pública, e hoje ainda vamos comentar um pouco também sobre os créditos adicionais. Bom, lembrando nossa avaliação no dia 29 de junho, eu vou disponibilizar ela para vocês vão ter o prazo para poder baixar lá as perguntas e poder identificar nos slides, fazer toda essa revisão. Hoje mesmo é para complementar o estudo das discussões que a gente já teve. Então, o que são os instrumentos de planejamento? É a base do orçamento público como nós conhecemos. Lá na aula 10 nós vimos com mais detalhes, né? O PPA, LDO e LOA. O PPA é um instrumento de médio prazo, 4 anos, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas. A LDO compreende essas metas e prioridades e dá forma a elas, né? Ou seja, orienta a elaboração da Lei de Orçamento Anual, a LOA, que vai, por sua vez, estabelecer a previsão de receita, ou seja, de onde serão tirados os recursos, e a fixação de despesa, ou seja, onde serão fixados, né, aplicados esses recursos públicos. Então, de um modo geral, são esses grandes três instrumentos, e a contabilidade aplicada ao setor público é muito mais usual quando falamos da LOA, né, porque ela trata justamente desse controle dos recursos que estão à disposição do governo. Nós vimos então na aula de receita mais recente, tem uma aula para cada um desses instrumentos, né? Vale reforçar aí caso vocês queiram revisar. Caso alguma coisa não tenha ficado suficientemente clara, encaminhe aí as dúvidas, as mensagens, enfim, eu estou à disposição de vocês. Na aula sobre a receita, nós começamos falando então dos regimes contábeis, que é uma coisa importantíssima de se entender, né? Quando nós discutimos CASP, ou Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nós temos três grandes subsistemas, né? Nós vimos isso na primeira unidade, o aspecto orçamentário, o patrimonial e também o de controle. E quando nós falamos só do aspecto orçamentário, utiliza-se então o regime misto, ou seja, caixa para receitas e competência para despesas. Quando a gente faz o débito e crédito, isso fica um pouquinho mais claro. No sentido do subsistema patrimonial e de controle, usa-se o método tradicional que nós conhecemos da contabilidade societária, que é o processo ou princípio de competência, certo? Então, na aula de receita a gente entendeu que as receitas são os ingressos de recursos durante o exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? Lembra lá dos princípios, é o ano civil, ele coincide no Brasil, então nós podemos associar uma coisa a outra. Elas aumentam justamente o saldo financeiro dessa instituição, que é o poder público, e são os instrumentos utilizados para financiar, então, as despesas. E as despesas nada mais são do que as autorizações obtidas pela LOA, como nós vimos anteriormente, ou seja, pelo Legislativo, que é quem aprova o projeto de lei de orçamento anual, para que o Executivo possa aplicar esses recursos. Esses recursos são organizados na forma de dotação, né? Os créditos, como nós vimos, ou seja, eu tenho um limite para ser utilizado, para ser efetivado. Então, para as receitas, o que eu destaquei para vocês? A gente precisa começar estudando segundo a natureza, a classificação, fundamentalmente para entender a categoria econômica, que é a grande base da Lei 4.320 de 64. Então a gente tem as receitas correntes, que são as receitas do dia a dia, e as receitas de capital, que são as receitas decorrentes de operações em específico para a formação de bens de capital ou pagamento de dívidas que foram resultado dessas, ou especificamente desses instrumentos de financiamento para a construção de bens de capital. Então, lembra do exemplo que eu dei para vocês justamente para explicar, né? Quando eu quero construir um hospital, eu posso executar uma operação de crédito que vai efetivamente acontecer para aquele fim em específico. Depois que o hospital está construído, eu tenho a manutenção dele, o pessoal que vai trabalhar, os equipamentos e tudo mais. Então isso já passa a ser uma despesa ou uma receita corrente do ponto de vista do poder público. Então, lembrando aí de modo geral, aqui estão todas as receitas correntes, né, e todas as receitas de capital. A gente não falou sobre intra-orçamentária em nenhum dos dois casos, por uma questão mais técnica, né? Nós vamos avançar para a Lei de Responsabilidade Fiscal para entender melhor esses processos na nossa próxima unidade, que seria a unidade 3. Então, só impostos, taxas e contribuições de melhoria são as mais comuns, as contribuições, receita patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências e etc. A gente tem também as receitas de capital, operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas ainda que podem acontecer que não se encaixem nas anteriores. Ainda sobre a receita orçamentária, é importante a gente lembrar das suas etapas ou estágios. Então, a previsão, ainda estamos falando do planejamento do orçamento, mas é uma etapa que precisa ser registrada pela contabilidade. O lançamento em si
é aquele momento onde o poder público registra que ele tem algo a receber ou está recebendo efetivamente um recurso público. A arrecadação, o recolhimento são estágios complementares, um ao outro, né, onde nós identificamos que pode ocorrer ali a presença de um agente intermediário. Então, nós podemos ter os caixas ou bancos que fazem o recolhimento, aliás, a arrecadação desse recurso e repassam isso para o cofre público, a chamada unidade de caixa, que seria realmente a conta bancária do poder público ou o seu cofre, se nós imaginarmos algo especificamente. Então, todas essas etapas são registradas pelo débito e crédito. Por isso que nós precisamos conhecê-las com tranquilidade para poder fazer essa leitura ao longo das atividades. E a classificação por natureza acontece justamente daí, no momento da arrecadação que nós temos ali e utilizamos esse mecanismo justamente para definir depois a destinação e fazer essa classificação por destinação. Então, a despesa orçamentária, complementando o nosso raciocínio, também dê ênfase à natureza, que seria a econômica, são as despesas decorrentes aí, ou correntes, né, do dia a dia, e de capital, que são essas despesas então de investimento, de formação de bens de capital. Tá bom? Então, nós vimos aí a separação de cada uma delas, né? Não vou comentar todas novamente aqui, mas deixei para reforçar caso vocês queiram revisar a parte desse estudo. E se tiver alguma dúvida, né, a gente vai conversando, vamos discutindo aí para que vocês possam melhorar o conhecimento. Quanto às etapas, ainda sobre a despesa, nós vimos então a fixação, que é a parte de planejamento, o empenho, que se subdivide, né, de acordo com a categoria necessária da reserva de dotação, sendo categorizado pelo ordinário, estimativo e global. Lembrando que a lei proíbe a realização de despesas sem o devido empenho, então é preciso que haja esse processo administrativo para que haja o pagamento de qualquer despesa. Nós vemos a liquidação e também o pagamento como estágios aí, complementares, né, ainda da despesa, de forma que, cumprido este processo, tudo ok, aí sim, efetivamente, sai um recurso do caixa, né? Mas ao longo deste processo, a gente precisa entender que todas essas etapas são registradas pela contabilidade, de modo que o poder público consiga manter um controle efetivo, né, dos seus recursos que entraram, dos seus recursos que saíram e possa prestar contas disso através das demonstrações contábeis. O que nós não falamos profundamente, que eu também quis trazer aqui nessa aula para vocês hoje, de uma maneira resumida, né? Não vou aprofundar muito também, mas eu quero que vocês conheçam, porque são termos comuns do dia a dia no sentido da administração pública. Então a gente tem os créditos suplementares, que são aqueles destinados ao reforço de uma dotação que já existe, os créditos especiais, que são os destinados a despesas que não foram previstas na LOA, né, ou ainda na LDO e no próprio PPA em alguns casos, e os créditos extraordinários, que são aqueles para casos muito específicos, as despesas urgentes e imprevistas em casos como, por exemplo, de guerra, comoção intestina, que seria ali uma situação de revolta popular, digamos assim, ou até mesmo calamidade pública. Estes casos dos créditos adicionais, eles estão previstos na lei do artigo 40 até o 46 na 4.320, tá? Então tudo que a gente está vendo aqui está lá, só que descrito de uma maneira mais específica na legislação. Então quando a gente fala de créditos adicionais, nós estamos falando disso, daquilo que foi ou não previsto na LOA, né, e está sendo apresentado agora como um requisito, né, é um pedido que o Poder Executivo faz ao Legislativo, e todos eles só acontecem mediante uma situação muito específica. A abertura dos créditos suplementares e especiais, ele depende da existência de recursos disponíveis. Então, quem que são os suplementares? Os créditos a mais para um programa, para uma despesa que já existe, que já foi prevista, mas que ficou mais caro do que o esperado, então vai precisar de mais dinheiro, por isso o termo crédito adicional suplementar. E os créditos especiais são para aquelas despesas que não foram previstas. Então nós podemos ter uma situação onde, ao decorrer da gestão, observa-se ali dentro da administração a necessidade da criação de um novo programa, né, de um novo trabalho. E aí não estava previsto na LOA, então tem que esperar até o ano que vem para poder começar a trabalhar com isso? Não. Havendo o recurso disponível, o Poder Executivo vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, né, para a Assembleia Legislativa do Estado, para a Assembleia em âmbito federal, Congresso em âmbito federal também, e vai expor justamente aquilo que ele pretende, de onde ele vai tirar esse recurso, né, que a gente já vai falar a seguir, justificando qual é a ideia por detrás daquele projeto de lei. E aí, se aprovado, ele consegue acesso a esses recursos e então efetivamente executa as suas respectivas despesas.
Quais são as formas que se justifica isso? O superávit financeiro, né, que é apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Quando a gente fizer a demonstração, vocês vão poder ver isso com maior clareza, mas se vocês usarem aqueles exemplos que nós já vimos em aulas anteriores, vocês vão ver que existe lá um superávit financeiro. Então, quer dizer, o superávit financeiro representa o quê? Né? Ele representa um resultado que foi obtido na avaliação e aquele recurso ficou disponível. Né? Então, se ele ficou disponível, ele pode ser utilizado agora para uma despesa, neste caso aqui suplementar ou especial, dependendo da necessidade. Provenientes do excesso de arrecadação, né, as diferenças que são acumuladas aí mês a mês, que no balanço a gente vai utilizar a ideia de receita arrecadada contra despesa empenhada, havendo ali um excesso de receita realizada contra a receita prevista, né? Havendo ali um excesso de arrecadação, nós podemos considerar então que aquela receita a mais pode ser utilizada mediante a apresentação de um novo projeto de lei, né? De um novo objetivo para a utilização daquele recurso. Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, quando há a troca, né? Ou de créditos adicionais, obtidos aí também autorizados pela forma da lei. Produtos de operação de crédito devidamente autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao executivo executá-los, realizá-los mais especificamente. Quer dizer o quê? Quando se faz uma operação de crédito, é aquela situação do empréstimo que eu falei para vocês. Para fazer isso, o Poder Executivo precisa justificar, fazer um projeto de lei, né, e apresentar a sua necessidade. Então, devidamente autorizado significa que passou pelo crivo, né, da avaliação ali do Poder Legislativo. Então, de modo geral, eu posso abrir créditos adicionais quando? Quando eu tenho a necessidade, obviamente, e quando eu tenho recurso. Então, não havendo recurso, ainda que por meio de remanejamento, eu não tenho de onde tirar, eu não vou fazer. Isso é óbvio, tá? Então, é apenas para se observar aí a ideia geral. E como vocês viram, os créditos adicionais são despesas, né? São recursos que virão das receitas para serem aplicados na forma de despesas. Então, o pedido ele é feito, olha, eu quero gastar a mais aqui neste projeto que eu já tenho, um crédito suplementar. Eu quero gastar aqui um dinheiro num projeto que não foi contemplado na LOA no ano passado, um crédito especial. Estamos em calamidade pública, um crédito extraordinário, que são os 3 tipos que nós vimos aqui anteriormente. Tá? Então, cada um deles passa por um projeto, passa por um processo em específico de aprovação, né? A forma de discussão também acaba sendo diferente, mas via de regra o quê? Eles são criados pelo Poder Executivo, né, e encaminhados para o Poder Legislativo para avaliação, salvo aí os créditos extraordinários, né, e a partir desta aprovação, os créditos extraordinários também são aprovados posteriormente, mas não de imediato. Já os especiais e suplementares precisam ser aprovados antes, né, é isso que eu quis dizer. Mas via de regra, a ideia é, eu preciso gastar a mais, então eu justifico de onde eu tenho recurso e eu só vou gastar mais se eu tiver esse recurso sobrando. Esse recurso é proveniente normalmente desse excesso de arrecadação, né, da anulação de dotações, ou seja, de compromissos que eu assumi, uma mudança de planos, ou do próprio superávit financeiro, né, a depender aí de onde o poder público pretende tirar esse recurso. Ok? Então vimos assim uma visão geral sobre os créditos adicionais junto com uma revisão do conteúdo que nós estudamos nas aulas anteriores. Então os slides já estão à disposição de vocês. Foquem aí nos instrumentos de planejamento para revisar cada um deles, ter clareza no que eles representam, nos conceitos de receita e despesa, que eu acredito que junto com as etapas, né, de cada uma delas, a gente vai conseguir aprofundar o nosso raciocínio na próxima unidade, falando então da responsabilidade fiscal, dos processos de licitação e das operações contábeis, respectivamente, né? O que acontece no débito e crédito quando nós trabalhamos a contabilidade aplicada ao setor público. Obrigado então pela atenção de todos vocês, encontro vocês na nossa próxima aula, bons estudos, boa prova desde já e eu estou sempre à disposição.